vou ler Salmo 27, 4, 8. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar nessa vida. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, uma rocha alta me encontrará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão e responde. Meu coração ouviu minha voz, dizendo: venha e entre na minha presença. Meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Amém? É bom estar na casa do Pai, onde nós podemos nos refugiar, onde os cuidados dele estão sempre presentes. Nós chegamos até ele para louvar, agradecer esse Deus que cuida todos os dias de nossas vidas. Peço ao Senhor, levanta, peço que você levante e venha fazer uma oração para a igreja. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar na casa do Pai. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso lar, abençoe este culto. Que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para que a tua palavra, a verdadeira palavra, venha fazer efeito. Senhor, nos abençoe neste culto de ceia e nós venhamos nos arrepender daquilo que nós pecamos contra ti, Pai. Nós desejamos, ó Pai, quebrantados para ouvir e entender mais de ti. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, amém? Poder sentar por um momento em nome de Jesus? Que bom que você está na casa de papai, glória a Deus por isso. E eu quero que nesse momento você eleve os seus pensamentos a Deus, esquece tudo que ficou lá fora, deixa tudo que aconteceu durante o culto, durante o altar, falar profundamente no teu coração e Deus ministrar algo na sua vida. E eu gostaria que chamar aqui a Miriam, pedir pro Vlad, você desliga essas duas por gentileza? Ela vai ministrar uma dança e deixa o Espírito Santo falar algo no seu coração em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Vamos levantar, avivar, fazer acontecer. Se você se dispõe de algo no ministério do Reino de Deus, não se cale, não se prende, não se acomode, se desenvolva, se abre para o ministério de Deus. Deixa Deus usar a sua vida de alguma forma. Não se acanhe, não fique tímido. Tem baixo, guitarra, bateria, precisando ser utilizado. O ministério está aqui. Falta você se levantar e falar assim: eu quero vir participar. Falei para Miriam: Miriam, começa a ministrar dança. Vai começar a levantar pessoas para dançar também. Um tem que começar, para começar a levantar outros. E você? Você precisa se levantar, ajudar a movimentar o reino de Deus. O reino de Deus está o tempo todo em movimento. E Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Amém? Então agora, nesse momento, nós vamos na adoração com a Jenny em nome de Jesus. Estamos consagrados essa frase, né? Amém. Vamos pôr de pé, Deus. Natan. Possa continuar a nossa esperança, né?
igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero que os irmãos peguem seus dízimos, as suas ofertas, para que a gente esteja orando e abençoando em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti agora, nesta noite. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, levando no celeiro dos teus filhos, não deixando faltar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um nesta noite. Abençoa, Senhor, a tua casa. Deus, que o Senhor venha para suprir todas as necessidades da viúva, Senhor, do órfão, em nome de Jesus. É que nós pedimos e agradecemos nesta noite para a honra e glória
Aleluia. Glória a Deus. E aí, essa chama já se apagou dentro de você? Como é que está essa chama? Levítico 6,13 diz que o fogo arde continuamente sobre o altar e ele não se apaga. Mas como é que faz fazer essa chama arder ainda mais? Amém? Vamos partir para o momento da ceia. Pedir que fique de pé somente aqueles que vão tomar a ceia do Senhor. Aqueles que não vão tomar, podem se sentar em nome de Jesus. Pedir para a Miriam se posicionar aqui. Está o outro lado da banda. Vamos ver aqui. Aqui eu retorno para lá. Aqui do lado. Glória a Deus. E para as irmãs da ceia, que vão servir a ceia, pode ficar aqui à frente, em nome de Jesus. Você que precisa batizar, nos procure. Você que precisa voltar à comunhão, nos procure para a gente te auxiliar naquilo que for possível, preciso. Quero que você estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar consagrando primeiramente os elementos. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai querido, aqui o pão e o suco. Queremos pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor consagre esses elementos, porque ele não é, Senhor Deus, o corpo e nem o sangue de Cristo, não se transforma, mas ele simboliza no corpo e no sangue de Cristo, porque foi o próprio Cristo que disse: este é meu corpo que será rasgado por vós. Então, Espírito Santo de Deus, que aqui nessa noite, Pai querido, tenha pessoas que possam, Pai querido, nessa noite, de uma forma digna, de se arrepender, de honrar o Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Pai. Assim nós queremos, Pai querido, que o Senhor consagre todo o elemento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedir para o Will soltar o playback, a Miriam vai cantar um louvor, enquanto vocês vêm fazendo a fila aqui e pegando o pão e o suco, em nome de Jesus. Pode vir, gente, vamos por vez. Mas com tempo essa luz
mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Você é uma mensagem da cruz? Pega a sua cruz e siga. Ele vem. Com ele pular uma parte da glória de Deus. Se eu mensagem da cruz, demorei o amor Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Miriam. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Antes de você comer o pão, segura ele assim um pouquinho mais alto, faz uma reflexão da sua vida com Deus. Se você tem algo contra o seu irmão, peça perdão. Se você tem algo contra alguém, peça perdão. Não faça nada indignamente, porque Jesus morreu por mim e por você. Morreu por aquela pessoa também que às vezes você tem mágoa, rancor. Morreu por todos nós. Espírito Santo de Deus, aqui está, Pai querido, em nossas mãos. Algo, Pai querido, que simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado por nós, foi dilacerado por nós, foi furado por nós. E aqui está, Senhor Deus, nessa noite, nós fazendo em memória de Cristo, Pai, até que Ele venha buscar a sua igreja, Pai. Porque foi isso que Ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Participemos do pão. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Da mesma maneira, você está segurando algo aí que simboliza algo muito precioso, o sangue de Cristo. Antes mesmo de ser crucificado, no Getsemane, Ele começou já a demonstrar o amor dele por mim e por você. Tamanha era a dor que suou gotas de sangue. Ali já começou o derramamento de sangue de Cristo por mim e por você. Foi caminhando até o Monte Caveira para ser crucificado por mim e por você. A coroa de espinho cravou na sua cabeça, derramou sangue por você.
As chibatadas que Cristo levou, perfuradas, derramou sangue por causa de mim e de você. Ao cravar os cravos nas suas mãos e seus pés, você tem noção do que é isso? Tamanha dor? Qual é o valor que nós temos dado a isto? A esse momento com Cristo? A perfuração na sua costela, que saiu água e sangue. Cristo derramou sangue por nós. Ninguém fez mais do que Cristo fez por você. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar aqui as crianças na frente, mas eu quero chamar os pais também. Pode ficar aqui à frente, as crianças e os pais. Foi uma orientação que eu tive esses dias, e uma missionária lá de Cuiabá, da nossa antiga igreja, através de uma devocional que eu mandei para ela, ela me mandou falando que ela foi orar e Deus falou para ela falar para mim, ungir as crianças e os pais das crianças para uma proteção do que algo que está acontecendo neste mundo. Então nós estaremos protegendo em oração nossas crianças. Ungir significa separar. Então é um momento que nós estamos fazendo de ungir. Aleluia, glória a Deus. Amém? Dá a mão, Senhor. Esfrega a mãozinha. Esfrega a mãozinha. Você passa a mão dele. Esfrega na mão. Esfrega, passa na mão dela. Passa na mão dela, tá? Você vai também? Nossas crianças precisam de proteção, gente. Se vocês, não sei se vocês acompanham a notícia, eu gosto muito de acompanhar e eu gosto de ver vários tipos de coisas. Se vocês verem o que está acontecendo no mundo todo, se você ver o que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos, para a liberação de criança trans, homossexuais fazendo palestras, vestido a caráter, presença de crianças com os pais junto, bebezinho, de mamando até crianças maiores. É terrível, gente. Você pode pensar, não, pastor, mas está lá nos Estados Unidos. Não, isso aqui está na porta de casa. Está descarado isso. E pode até falar aí por aí, o pastor é homofóbico. Não, não é homofobia não, gente. É proteção para nossas crianças. Nossas crianças precisam ser protegidas em oração. Nós precisamos cobrir nossas crianças. Precisamos cobrir nossa casa. É uma maneira de honrar a Deus assim também. Mantenha oração, fervente oração. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor cubra todas essas crianças que estão aqui presentes, juntamente com esses pais. Aquelas crianças, Pai querido, que não estão aqui no culto hoje, os pais que não puderam estar aqui, eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro ao coração dessas crianças também. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, Pai, pelo Teu grande amor que há em nós, Pai, como o salmista Davi diz, por amor ao Teu nome, ó Deus, cubra nossas crianças, livra elas, Pai querido, de todo homem mau, mulher má, de toda notícia má, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda inflamação que há, Senhor Deus, nessa mídia, que há nesse mundo. Espírito Santo de Deus, toda a falácia do inferno que está corrompendo o mundo, porque o apóstolo Paulo já dizia, não se conforme com este mundo, não se conforme com esse século. Espírito Santo de Deus, cubra essa igreja com Teu sangue, cubra o Teu povo com Teu sangue, Pai. Assim eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, cubra cada uma dessas crianças, para que possa crescer em estatura e graça no conhecimento da Tua palavra, Pai. Assim nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, leva elas para a salinha, papai,
Que elas possam aprender ali, Senhor Deus, com a tia na salinha, com a palavra de acordo, que elas possam compreender. Que elas vão crescer, Senhor Deus, e saber que ela foi ensinada nessa igreja, a tua palavra. Assim nós abençoamos cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode acompanhar ali as crianças que vão para a salinha, acompanhar a tia Ana Paula, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É terrível o que a gente está vendo pelas notícias, gente, terrível. Estava olhando ontem, hoje, pelo Instagram, e teve uma igreja evangélica que comemorou o orgulho gay. Pasme, né? Isso não é novidade não, gente. Mas essa mesma igreja evangélica, não posso falar para você que foi castigo de Deus, mas recebeu um raio e pegou fogo. Caiu um relâmpago em cima dessa igreja. As coisas do mundo entrando dentro da igreja, coisas que Deus abomina. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para pregar a Bíblia. O que é verdade, tem que ser dita. Doa quem doer e custe o que custar, gente. Ah, eu não vou falar porque senão eu posso ir preso. Que eu vá preso. Se for pela palavra, se for por amor do Evangelho, não tem nada a temer com isso não. Nós devemos pregar a palavra e viver a palavra, nada mais além disso. Temos que parar de ter medo de falar da palavra de Deus. Mas esse mesmo povo aí questiona eu e você de uma forma que constrange eu e você. Questiona eu e você de uma forma querendo respaldar e nós não temos argumentos para falar. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos acovardamos com medo. Aleluia. Mas nós precisamos honrar a Deus de alguma maneira. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. Somente o final do versículo que diz: honrarei aqueles que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. Quero ficar somente com esse final desse versículo. Mas eu te faço uma pergunta: você tem honrado a Deus ou você tem desprezado a Deus? Você tem honrado a Deus de que maneira? Da maneira que te agrada, da maneira que te convém, ou da maneira que agrada o coração de Deus? Qual é a maneira que você se olha para você hoje, até aqui, e você faz uma autoanálise da sua vida e entender qual é a maneira que você está agradando o coração de Deus? Será que o Espírito Santo pode vir e nos ajudar, a nos orientar, se nós estamos de fato agradando e honrando a Deus, ou desprezando o Espírito Santo? É simples. A Bíblia nos dá um monte de direção de como fazer e como não fazer. Existem as obras da carne e a obra do Espírito, fruto do Espírito. Uma dessas aí você agrada um ou outro, mas não podemos agradar os dois. Ou honraremos e agradaremos a Deus, ou honraremos e agradaremos o que é o contrário à palavra de Deus. Já fez uma reflexão da sua vida? Que momento de ceia, gente, é um momento que a gente faz uma vez no mês, não é um ritual, mas é porque Cristo deixou como ordenança fazer isso em memória de mim. Mas qual é a maneira que até a ceia nós estamos tomando? Será que é muito simples eu pedir perdão? Will, coloca o fundo para mim, no fundo. Será que é muito simples a gente só chegar aqui, pedir perdão, pegar um pão, comer um suco e amanhã voltar à mesma prática, voltar à mesma vida?
É simples assim? É simples nós fazer aquilo que a gente faz todos os dias? E, em outras palavras, eu vou até falar para você, pecado premeditado, iniquidade, é sabendo que é pecado, mas faz. Sabe por quê? Porque eu sei que eu posso pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Porque a gente fica, as misericórdias de Deus é a causa de eu não ser consumido, ela não tem fim. Deus, Ele é longânimo, Ele é bondoso, mas Ele é justo, gente. Ele é muito justo. Ele tem um amor que você não consegue medir, mas Ele tem uma justiça que você não sabe o peso da justiça dele. Nós não temos ideia do que é a justiça de Deus. E não devemos ter medo de falar da justiça de Deus, não devemos ter medo de falar do amor de Deus, não devemos ter medo de falar da verdade, da palavra de Deus. Porque eu tenho sempre uma coisa comigo, que primeiro Deus Ele trabalha em mim, trabalha em nós, para daí através de nós. E às vezes a gente está querendo ser usado por Deus, querendo fazer alguma coisa para Deus de alguma maneira, sem antes ser trabalhado por Deus. Estamos querendo fazer algo na vida de alguém sem antes ser ministrado, ser mudado, ser moldado por Deus. Não tem como. O rei Davi fez ali uma carroça para carregar a arca da aliança. E a carroça estava caminhando, tropeçou, bateu numa pedra. Um guerreiro de Davi, com muita boa intenção, foi tocar na arca para segurar a arca, para a arca não cair e não machucar. Aquele homem foi fulminado, morto naquele exato momento, porque tocou indignamente na arca da aliança. Tem muita gente de boa intenção, mas qual é essa intenção? Qual é esse preparo que eu estou tendo? Qual é esse preparo que eu estou fazendo? Porque a Bíblia diz: aos que me honram, eu honrarei. Como? Quando? Com quem? Não me interessa e não te interessa. Deus Ele vai te honrar e pronto, acabou. Não se preocupa se está demorando a honra de Deus para você. Só faz o que tem que ser feito. Se apresente como um obreiro aprovado a Deus. É muito simples. É olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não vamos para lugar nenhum. Para onde iremos nós se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós se somente Ele tem a eternidade para nós? Para onde você vai? A Bíblia só apresenta para mim e para você dois caminhos: ou é céu ou é inferno, ou é agrado a Deus ou é desagrado a Deus. Não tem como você fazer as duas coisas. Não tem como você ir caminhando pelos dois caminhos, chegar no final você vai tomar uma decisão qual você vai querer. Ou é um ou é outro. Ou você vive pecando, ou você vive agradando a Deus. Ou você abandona o pecado e deixa o pecado, porque Jesus, quando ele realizava ali o milagre, ele dizia para aquela pessoa que recebia a cura: vai e não peques mais. O próprio Jesus dava a orientação: vai e não peque mais. Fuja da aparência do mal. E desculpa falar, e às vezes esse mal é eu e é você, porque o coração do homem é tendencioso para o mal, é sempre pecar. Deus, quando disse para Caim, disse para ele: Caim, cadê o seu irmão? E ele foi afrontoso e ainda falou para Deus: olha, eu que tenho que dar conta dele? E já tinha feito a cagada, já tinha feito a besteira. Deus disse para ele: o pecado já está na porta, Caim. Cabe a ti dominá-lo.
Porque Deus já sabia que no coração de Caim já estava, o planejamento já estava feito. Deus já sabia que no coração de Caim a armação, a intenção dele já era uma só, e no coração dele já tinha tomado a decisão. Mas Deus disse: cabe a ti dominar. Então deixa eu dizer para você, cabe a ti dominar o teu coração. Cabe a ti a orientar você mesmo, dizer: eu não quero mais pecar. Eu preciso honrar a Deus. E eu, quando eu leio esse versículo, eu paro assim e penso: em que momento eu estou desonrando ao Senhor? Em que momento eu estou desagradando o Senhor, Deus? Em que momento eu estou te desprezando, Deus? É o momento sim de nós se preocupar. Em que momento da minha vida, Deus, eu te desagradei e te desonrei? Você pode fazer essa pergunta, mas cuidado com a resposta que Deus te der. Às vezes é algo que você ama tanto fazer, Deus já fala: você está me desagradando nisso, você está me desonrando aqui, ó. E aí? Temos coragem de abandonar? Porque Jesus abandonou a glória, deixou tudo para viver aqui na terra e morrer por mim e por você. Jesus fez uma morte, teve uma morte dolorosa, e honrou eu e você, sabe como? Com a salvação. Refletir. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Baixa só um pouquinho o meu retorno, meu microfone roxo, por gentileza. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim, tá bom: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus nos dá a direção de como honrar a Ele. Existem várias maneiras de honrar a Deus, mas eu acho que a melhor de todas as maneiras de você honrar a Deus é ter uma vida em obediência e santidade a Deus. Eu acho que não existe a melhor maneira de honrar a Deus é se arrepender genuinamente, verdadeiramente, e abandonar as práticas do pecado. Eu acho que a melhor maneira de uma honra para Deus é abandonar tudo que desagrada o coração de Deus. É abandonar a velha prática, é abandonar as iniquidades, as intenções, desagradar o coração de Deus e ter uma nova vida. Porque a Bíblia diz: se eu sou santo, se Jesus é santo, Deus é santo, Ele chama para a santidade. Sede santo porque eu sou santo. Aquele que vive pelo Espírito anda também pelo Espírito, porque o Espírito Santo, ele não combina com o pecado. Você pode estar pensando: mas que pecado? Todos os dias nós pecamos. Mas desculpa a te falar, mas o crente, ele sempre tem um pecado de estimação, que é difícil ele conseguir abandonar esse tipo de pecado. Nós sabemos que é pecado, sabemos que é isso, que é aquilo, outro, e às vezes até esquecemos de pedir perdão, porque nós já acostumamos com isso. Marcos capítulo 6, versículo 4 diz: então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e sua própria família. Por isso ele não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Jesus foi desonrado dentro de Nazaré, dentro da sua terra. Ele não recebeu honra, não foi bem recebido como um profeta, ele não foi recebido como um homem de Deus, ele não foi recebido com honra. Desprezaram Jesus, desprezaram o próprio Deus. É isso que às vezes nós fazemos no nosso dia a dia, desprezamos Jesus. Precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Pecado sempre vai ser pecado, não existe tamanho de pecado. Você roubar uma balinha, roubar um banco, é pecado. Diante dos olhos de Deus, tudo é pecado.
Ah, mas foi só um pecadinho. Eu peço perdão, amanhã está tudo bem. Deus perdoou Davi, mas a espada de Deus não se apartou da casa de Davi. A justiça de Deus não se apartou da casa de Davi. E ele diz: arrependei-vos. Precisamos nos arrepender. Precisamos ter uma nova vida. Porque como nós queremos ser honrados por Deus se nós estamos desprezando a Deus? Como nós queremos pedir algo para Deus, sendo que não estamos conseguindo, ao mínimo, honrar o coração de Deus? Arrependimento é uma forma de honrar a Deus. É uma forma de você olhar para você e reconhecer que está errado. O problema é que nós às vezes nós somos orgulhosos demais até para reconhecer que nós estamos errados diante de Deus. Queremos justificar, queremos argumentar, queremos dar explicação para Deus, sendo que Deus já sabe de tudo. Não existe argumento nenhum que convença o coração de Deus dos nossos erros. Nem mesmo Adão, quando ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste, Deus não perguntou de quem era o erro. Errado é errado, pecado é pecado, certo é certo. Jesus, quando aparece para Ananias e fala para ele: vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo de Tarso. Rapidamente Ananias conseguiu buscar um argumento e falou para Jesus: mas esse homem tem uma carga para matar os cristãos. Nem isso convenceu o coração de Jesus. Jesus disse para ele: sim, vai lá, porque eu vou mostrar para ele porque que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Só devemos fazer o que Deus mandar. Se Deus mandou parar de pecar, então vamos parar de pecar. Passou mais difícil nesse mundo que nós vivemos? Sim, é difícil, mas com Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Você serve um Deus forte, justo, soberano. Você serve um Deus de justiça. E você hoje tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em João que Ele te convencerá do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O Espírito Santo te convencerá, te orientará, te ajudará a vencer o pecado, sair da justiça e do juízo de Deus. A opção é minha e sua. Ou nós escolhemos viver pecando, aí nós vamos chegar naquele dia e falar: Senhor, mas ele vai falar assim: mas você tinha o Espírito Santo que te convencia todos os dias do pecado e da justiça. Você que não deu bola para o Espírito Santo, você que não deu moral para o Espírito Santo. E aí? Porque Jesus, ele disse: estou indo para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, nosso amigo. Isso é amigo que te ajuda, que te convence, fazer você sair do mal. Sabe o que acontece? Que às vezes nós estamos com o ouvido tampado, não estamos ouvindo mais o Espírito Santo. Estamos com os olhos cegos, com escama nos olhos, não conseguimos mais enxergar a palavra viva. Estamos com a nossa boca travada, não estamos conseguindo mais adorar e honrar a Deus em palavras. A Bíblia diz que a nossa boca, mas o coração está longe. O coração está longe de Deus. Estamos com as mãos algemadas, porque não conseguimos ao menos levantar as mãos limpas para adorar aquele que vive e reina. Nós precisamos se arrepender. Arrependei-vos. Se arrepender e confessar diante de Deus que precisamos de ajuda. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: e dizendo, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Está
está bem próximo do reino de Deus. Você pode pensar, mas eu ouço isso há muitos anos. Mais de 2000 anos. O reino de Deus está próximo. Está cada dia mais próximo. É só olhar o que está acontecendo pelo mundo todo e ver o que a Bíblia fala. O reino de Deus está próximo, então se arrependa. Isso aqui não é somente o pessoal que está no mundo aí fora, não. É para nós crentes também arrepender. Precisamos nos arrepender. É uma maneira de honrar a Deus. Se arrepender e reconhecer que precisamos ser limpos e purificados por Deus. Como é que está o seu coração nessa noite? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quer honrar a Deus? Se arrependa, para que sejam apagados os seus pecados. Pastor, mas se eu não estou conseguindo abandonar o pecado, se eu não consigo deixar, significa que não houve arrependimento genuíno, não houve arrependimento sincero. Essa é a verdade. Pastor, mas eu já fui lá na frente, já aceitei a Cristo, não consigo abandonar o pecado e parece que isso nunca vai sair. Precisa se arrepender, precisa pedir ajuda do Espírito Santo. Sozinho você não consegue, sozinho você não vai para lugar nenhum. Precisa pedir ao Espírito Santo ajuda. Arrependei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Devemos arrepender e voltar ao primeiro amor, para aí daí sim nós honrar a Deus. A Diane cantou aqui agora há pouco como eram os primeiros cristãos. Precisamos arrepender. Isso aqui seria uma palavra para a gente pregar para quem está lá fora, no mundão lá fora, que eles sabem que eles precisam se arrepender, mas nós crentes muitas vezes nós esquecemos da palavra arrependimento. Nós esquecemos, porque nós temos no nosso coração muitas vezes que já sou salvo, já entreguei minha vida para Cristo, então agora não preciso de mais nada. A soberba do coração do homem faz nós pensar dessa maneira. Mas nós precisamos entender em nosso coração, de uma vez por todas, que eu preciso honrar a Deus, porque senão eu serei desprezado. Bem-aventurado aquele que segue na lei do Senhor, não anda no conselho dos ímpios. E muitas vezes nós estamos desvirtuando do caminho do Senhor, porque nós temos tantos princípios errados no nosso coração, tanto conselho errado, e o errado acaba se tornando certo em nossa vida, porque daí quando o certo é revelado no nosso coração, nós desconhecemos. Precisamos ter um avivamento no nosso coração, na nossa vida, a ponto do Espírito Santo olhar para mim e para você como ele olhou para Enoque. Eu sempre sou apaixonado na palavra de Deus, quando Deus fala que ele olhou para Enoque e o testemunho de Enoque agradou o coração de Deus. Então eu fico pensando, Enoque a vida inteira honrou a Deus, a vida inteira, desde a infância, Enoque honrando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus se agradou do testemunho de Enoque. Aí em Hebreus diz que Enoque pela fé não viu a morte, porque Enoque foi transladado, porque agradou o coração de Deus. Quando eu e você entender que nós precisamos arrepender genuinamente, verdadeiramente, e abandonar os pecados,
daí sim nós estaremos agradando o coração de Deus. Daí sim nós estaremos honrando a Deus, para nós não sermos desprezados. Quer agradar o coração de Deus? Então abandone os pecados. Abandona tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, que você sabe que desagrada o coração de Deus, porque a Bíblia já te deu várias orientações, você já ouviu várias palavras, e você sabe o que agrada e o que desagrada o coração de Deus. E o que desagrada o coração de Deus não é nada que é amargoso, não é nada que é feio, e não é fake news. Ou você acha que a serpente, quando apresentou a fruta para Eva, apresentou uma fruta podre, feia, defeituosa? Enganou o coração. É isso que o pecado faz. Faz eu e você mergulhar no pecado porque é gostoso, é momentâneo, é prazeroso. Mas o final disso tudo é inferno. O final disso tudo é juízo de Deus. O final disso tudo é princípio de dores. Foi a sentença que Adão e Eva recebeu, porque desobedeceu o coração de Deus, desagradou o coração de Deus. Deus jamais vai esconder de nós aquilo que não pode, mas cabe eu e você entender o princípio, entender que precisamos honrar a Deus com a nossa vida, ser íntegro na presença de Deus. Se você se arrepende, se você entende que você precisa honrar a Deus, coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Fala com Deus. Existe algo da parte de Deus para nós. Existe algo muito precioso no coração de Deus, que Ele entregou para mim e para você há mais de 2000 anos, que foi o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já começou te honrando ali, dando o único Filho dele por mim e por você, morrendo por mim e por você. Já parou para pensar o tamanho dessa dor de entregar um filho por alguém que, sabendo que somos de dura serviço, somos teimosos, somos ignorantes, andamos errantes, mas ainda assim ele pensou: há uma esperança. A palavra de Deus diz: quero trazer a memória que pode me dar esperança. E o que te traz esperança é a morte e ressurreição de Cristo. Por isso que ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependa e abandona o pecado para que seja apagado. Somente o Espírito Santo consegue te trazer à memória o que está em oculto, porque a Bíblia diz que somente o Espírito Santo de Deus sonda as profundezas do coração de Deus. Então nesse momento Ele é o único que pode te esquadrinhar e trazer à sua memória o que precisa ser abandonado. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nossos corações nessa noite haja uma mudança, haja uma transformação. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, um espírito voluntário, um espírito inabalável. Ah, Espírito Santo de Deus, esse coração puro, que, como diz a Tua palavra, significa que é um coração que nunca cedeu ao pecado. Então cria em nós essa noite um coração puro. Transforma em nós esse coração teimoso, esse coração duro.
para que nós possamos nos arrepender. Espírito Santo de Deus, eu quero, Espírito Santo de Deus, agradar o teu coração de alguma forma. Eu quero que o Senhor olhe para mim e encontre prazer, encontre agrado, Espírito Santo de Deus. Olha para essa igreja, Espírito Santo de Deus, encontra o prazer, encontra aquilo que agrada o teu coração, Espírito Santo. Tira toda mazela, toda mentira, todo engano. Espírito Santo de Deus, tira toda ilusão desse mundo dos nossos corações, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos abandonar o pecado, para que nós possamos ser convencidos da justiça e do juízo de Deus. Espírito Santo de Deus, sopra em nós, coloca em nós o princípio do temor da Tua Palavra, Senhor. Traga essa essência em nosso coração, Pai, mais uma vez. Traga em nós, Espírito Santo de Deus, esse temor de pecar, esse temor de quando for pecar, já saber que isso vai desagradar Teu coração, então eu não posso fazer. Esse temor, Espírito Santo de Deus, que sabendo que é pecado, eu preciso rejeitar, eu preciso abandonar isso. Eu preciso desse temor em mim. Espírito Santo de Deus, limpa, restaura e purifica a Tua igreja, porque é isso que o Senhor está esperando, que a igreja fique adornada, que a igreja fique limpa, para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então, Espírito Santo de Deus, vem adornar a sua igreja, Espírito Santo. Doa o que doer, custe o que custar, venha adornar a sua igreja, venha trazer a essência do Teu Espírito sobre essa igreja. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar como aquelas noivas prudentes, que zelou e guardou em viver o Evangelho, em guardar a Tua Palavra, em guardar o azeite, e não como as 5 loucas que saiu por aí afora, desperdiçando tudo, gastando tudo. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar como o Senhor olhou para aquelas 5 noivas prudentes. Que nós possamos ser como Esther, se purificar para o Rei, se limpar. Que nós possamos ser como Esther, para se apresentar diante do Rei Jesus, com ousadia se apresentar diante do Rei Jesus, e o Senhor olhar e estender o cetro e dizer: eu tenho vida eterna. Espírito Santo de Deus, olha para nós nessa noite, como o rei Assuero olhou para Esther. Olha para Ibene Juíno nessa noite, como o rei Assuero olhou para Esther, viu ela limpa e purificada, exalando o perfume. E é isso que eu peço ao Senhor nessa noite, Pai. Que o Senhor cura essa igreja, que o Senhor limpa essa igreja de todo pecado, que o Senhor restaura cada um de nós, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Poderia sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa olhar para mim e para você como o rei Assuero olhou para Esther. Acho linda a história de Esther, quando ela vai e se apresenta diante do rei, e com ousadia ela clama pelo seu povo. Tem que ser ousado,
se apresentar diante do Rei Jesus, mas com uma certeza de que Jesus vai olhar para você e estender o cetro de vida e não para a morte. Arrependei-vos. Precisamos nos arrepender. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? Estava afastado, mas hoje decidiu reconciliar ou entregar a vida para Jesus? Mas pelo que eu estou olhando aqui, todos já são convertidos, já conheço todos os rostos aqui. Glória a Deus por isso. Aumentamos mais uma bandeja para o cálice, porque o Espírito Santo falou no meu coração que era para aumentar, e eu creio que daqui para o final do ano vamos ter que aumentar mais uma ou duas bandejas, porque o Espírito Santo está testificando no meu coração e a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo, o Espírito Santo está multiplicando, porque essa é a intenção do coração de Deus, que nós bradamos em ganhar almas. Nós temos que saquear o inferno, não deixar nenhuma alma para Satanás. Faz a sua parte no meio da sua família, prega o Evangelho, mostra o arrependimento em você, para que eles possam olhar para você e dizer bem assim: eu preciso ser como ele ou como ela. Porque senão vão dizer bem por aí assim: para que ser crente como fulano, como cicrano? Não demonstra uma vida de crente, não demonstra o Evangelho. Nós precisamos exalar em nós o perfume do Espírito Santo, em nós a salvação. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e encontrem o exemplo, porque a Bíblia diz: recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e seja minha testemunha. Hoje estamos sendo testemunha de quem? Com a vida que levamos, ou é de Deus ou é do diabo, ou é uma ou é outra. Não tem como você dar dois tipos de referência, ou você dá uma testemunha ou outra. Então que nós sejamos testemunha de Cristo, do Evangelho de Cristo. Amém? Quem está com a palavra? Segundo domingo de junho é o dia do pastor. Então eu quero parabenizar aqui os pastores: pastor Vladimir, pastora Madalena, pastor Neuzair, pastor Leontina, pastora Grazi. Amém? Que nós sejamos zelosos pela palavra, que Deus possa usar a nossa vida, a sua vida, com muita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Posso ir? Sem encerrar? Sem encerrar. Graças a Deus, eu quero convidar o pastor Vladimir para subir aqui. Hoje a palavra é sobre honra, né? Os pastores desta igreja, eu vou honrar o pastor, os dois pastores. E lembrar que o pastor Vladimir sempre vai ser honrado nessa casa, né? A CBN hoje colocou uma palavra que diz, vou dizer aqui para os dois, para os demais pastores e pastoras: seis firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Eu agradeço pela vida de vocês, por aceitar esse ministério, que é árduo, não é fácil, mas que na glória vocês terão o galardão, o presente de Deus, né? Em nome de Jesus, eu quero, é uma simples lembrança. Do pastor e para a família pastoral, lógico, né? Lá, Paulo. Vai, Nathan. Olha lá. De novo. Aí, pastor? Vamos lá, pastor, assim. Parabéns,
abençoe. O Senhor também. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao bondoso Deus. Amém? É bem estratégico, né? Esses presentes de chocolate. E ela bem me conhece, sabe que eu quase não como chocolate doce. Então, intencional. Não sei o pastor Vladimir, né? Deve amar chocolate ali. Mas mais do que o irmão Renato, acho que ninguém gosta de chocolate do irmão Renato, não. Nós fomos em Cuiabá, rapaz, ela come chocolate. Animado. Mas é bom. Honra sempre. Honre alguém em vida também. A Bíblia está sempre falando de honra. Honra teu pai, honra tua mãe. Honre ao Senhor. Honre. Seja zeloso. Amém? Vamos rapidamente para os avisos. Pode apagar as luzes, por gentileza. Culto de louvor e adoração, domingo às 19h30. Todo domingo. Quero que você convide alguém para que esteja aqui. Dê um bom testemunho, dê um bom exemplo e fala para vir o culto, para receber aquilo que você tem recebido aqui nesse lugar, para que Deus possa falar no coração das pessoas e nós possamos alcançar muitas almas para Jesus. Amém? Próximo aviso. Culto de cura e libertação, toda quinta-feira, 19h30, nós vamos retornar já com os cultos de cura e libertação, já nessa quinta-feira. Amém, igreja? Encontro semanal das mulheres, toda quarta-feira, às 19h, 19h15, nós estamos encontrando aqui na porta da igreja. Está vindo mais carro para buscar as irmãs. A pastora Grazi vai ver onde que vai ser ainda nessa quarta-feira. Já tem lugar, Grazi? Não tem? Ela vai estar avisando as mulheres, vai estar se encontrando aqui, tá bom? E você pode estar comunicando. Você que quer dizimar ou ofertar de alguma forma, segue o Pix da igreja, tem um QR Code. Você conhece alguém que quer ofertar na obra, quer dizimar, quer entregar alguma primícia para o Senhor? Fala que tem um Pix da igreja. A pessoa vai ser alcançada da mesma maneira e a igreja vai ser abençoada da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Tá bom. Liga a luz, por gentileza. Acho que é mais fácil você ficar a próxima vez aí pertinho, Natan, aí você não precisa correr. Sábado a gente já retorna com o culto dos jovens. Tá bom? Aqui na igreja. Não tem jovem aqui na igreja? Ah, tá. Sábado às 19h, aqui na igreja a gente já retorna com o culto dos jovens. Tá, não sei, a pastora Grazi aí pegou também os jovens para cuidar. Então eu quero falar para você também, igreja. Deixa Deus tocar no seu coração para você ajudar no ministério. A pastora Grazi está cuidando do ministério infantil, do ministério de jovens e do ministério de mulheres. E Deus precisa levantar alguém para auxiliá-la e servir. Você não ficará sozinho. Às vezes você está com medo, bem assim, mas eu tenho medo disso, daquilo. Não tenha medo. Você será guiado, você será capacitado, será orientado por Deus. Deus quer usar você. Precisamos de líder do ministério de homens. Precisamos de pessoas para ajudar a tocar os instrumentos. Ali tem o baixo, tem a guitarra ali, tem a bateria. Estou olhando para alguns bateristas aqui na igreja. É só marcar os ensaios, tá? E vocês do louvor que vai ajudar a orar para que Deus levante mais pessoas para poder auxiliar vocês. Você vai ter 2 equipes de louvor? Bênção. De repente você está aí, enferrujado e precisa desenferrujar, o Espírito Santo vai ali, passa um desengripante em você, te dá um pedala robinho, você acelera e faz. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Ministério de dança também, Miriam já começou aqui com a dança, gente. Você que sabe dançar, você que quer desenvolver no Ministério de Dança, procura Miriam para que vocês possam vir ensaiar, vocês possam desenvolver.
Não se acanhe, não fique tímido. Deixa Ele usar a sua vida de alguma maneira. E às vezes você é tão caladinho, tão tímido, e Deus usa você nessa timidez. De repente Deus usa o Marco de uma forma que o Marco não tem noção de como que Deus usa ele. De repente você é tão quietinho, mas Deus Ele te usa dessa maneira. Deus fala no seu coração e fala através de você dessa maneira, para que você transpareça o Espírito de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai querido, por esse culto, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de ceia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem escutado a oração dessa igreja e o Senhor tem respondido, Senhor Deus, às orações dessa igreja. E nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem falado de uma forma muito clara, muito específica, para que nós possamos entender. Espírito Santo de Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, quero pedir ao Senhor, Pai, que essa semana, Pai querido, mesmo em meio a guerra, mesmo em meio a batalha, mesmo em meio a luta, o Senhor nos dará a vitória, porque eu creio, eu sei que o Senhor está sobre essa tempestade. O Senhor está sobre essa tempestade desse mundo, e assim eu creio que lá na frente nós vamos ouvir o Senhor falar: acalma, porque sou eu, estou com você. E assim, Pai querido, eu quero profetizar sobre a semana de cada um, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Além da irmã Geni, que fez ontem. Quer chamar a irmã Geni aqui na frente, em nome de Jesus? Estenda suas mãos para cá, vamos orar, abençoando a vida da irmã Geni. Ela já é muito abençoada, Deus tem dado muita graça para ela. Nós temos visto. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por mais um ano de vida, com saúde e com muita graça. Nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe a tua filha, que seja muito longânimo, Pai, que ela tenha muita bondade do Senhor sobre a vida dela, e que os dias dela, Pai querido, seja longo na tua presença, Pai. Livra ela, Pai querido, de toda enfermidade. Livra ela, Pai querido, de toda angústia e aflição. Assim nós queremos abençoar a tua filha, Pai, com toda a sorte de bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você até a eternidade vindoura, que um dia viveremos e veremos Cristo face a face como Ele é. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor Jesus, se está encerrado. Aqui do lado tem um café, você pode tomar seu cafezinho e cumprimenta o seu irmão em nome de Jesus e abençoe a semana dele.